vamos continuar na senda do posicionamento. Pois. Embora não faça revolução partidária ou num outro setor da nossa vida que não é exatamente a sua área de atuação, mas pessoas como vocês, que acabam sendo fazedores de opinião, têm de ter, não sei se têm de ter, caso seja uma obrigação, um posicionamento em relação a determinados factos sociais. Não sei se é precisamente a sua ausência das redes sociais nos últimos tempos, mas eu notei uma certa isenção, não é, do professor Elavoco e de outras figuras da nossa província em relação ao assunto gangsta, não é? E a minha pergunta vai ser direta. Como é que olha para o gangsta? Como revu ou como revoltado? Essa pergunta é difícil, mas eu vou responder lá, mas eu não quero trazer o fruto sem raízes. Vou ter que voltar um pouquinho para então ser exaustivo na minha abordagem. Antes de falar do gangsta, temos que olhar para... Vou insistir na sua pergunta do posicionamento. Se há uma obrigação moral de nós termos que fazer posicionamentos, a minha resposta é sim e não, dependendo das especificidades, ok? Tanto é que achei muito infantil a resposta do Gerilson Israel, é do Gerilson? Que diz que eu sou cantor e cantor canta. Exato. Tá bom, isso é do tipo... eu gosto de dar exemplo do barco. Se um dos navegantes cometer um erro e o barco tiver a afundar, não vai importar quem é culpado ou quem tem razão. O barco vai afundar e todos vão morrer. Ok. Chega um momento em que aquelas pessoas que têm maior influência, não é? E são momentos específicos. Momentos sociais que são específicos, que demandam a intervenção daqueles que têm influência. Isso é válido. Isso é válido para publicidade, é válido para comerciais, né? Que, claro, vai nas publicidades. É válido para campanhas sociais, por exemplo. Vamos vacinar. Bem, usam quem? Pessoas influentes. Vamos falar sobre a Covid. Usaram os influentes para convencer ao seu público a fluírem, né? Okay. Fizeram isso com a vacina da Covid, fizeram isso com as eleições, todo mundo ao voto, ok? As pessoas... Por que não vamos... se nessa altura os influentes não são chamados para exercer influência, por que o contrário não é válido? Por exemplo, para dizer... Por exemplo, o exemplo que eu dei há pouco tempo sobre comboios sujos, não é sujo porque tem sujidade, é sujo porque tem fezes e xixi. Se for para falar disso e eu tenho influência, porque é verdade, a minha intervenção tem até alcance estruturais. Existe uma decisão... Institucionais, no caso. Institucionais, exatamente. E eu já e as pessoas que vão ver esse vídeo sabem que o que eu estou a falar não é de boca para fora. É aí onde vem, por exemplo, o respeito e a relevância da pessoa. Né? Eu já vi decisões institucionais que foram tomadas porque eu falei alguma coisa. Então, se o que eu falo as pessoas levam a sério, inclusive instituições, então eu sou relevante. Agora, gangsta. Gangsta, mano, gangsta. Não sou gangsta como tantos outros. Eu me identifico por conta do senso de justiça que se faz. Pessoas que têm posicionamento, eu ainda em tempo fui abordado sobre isso, para falar disso. Não, o professor não interveio quando... Claro, estava ausente nas redes sociais, porque a intervenção do gangsta é fundamentalmente nas redes sociais, pelo menos lá onde foi o fulcro da coisa. Mas eu estava ausente, então por isso que as pessoas não sentiram a minha intervenção. Entretanto, estando eu ativo, claro, o gangsta tem meu apoio. Tem meu apoio, está certo nas suas motivações, está certo nas suas razões, né? Está certo no efeito, está certo no motivo que leva a mobilizar a pessoa. Eu faria exatamente o mesmo, só peca na forma. Ok. A pessoa está com fome? Está. Tem comida? Sim, tem. Quer comer? Quer. Vai comer? Vai. Calma aí. Ele pode pegar numa pá e comer com a pá? É a forma como se come. Ok.
Ah, mas eu comi com a pá porque estava com muita fome. Calma aí, mas a pá é para tirar areia, quando muito lama, não para tirar comida. Então, peca na forma, por quê? Porque há uma... Se calhar ainda ninguém teve coragem de fazer essa abordagem, mas eu faço, eu tenho e faço. Que há uma linha muito tênue que separa a acusação da emissão de opinião. Se eu digo que o Paulo rouba, é gatuno, isso é acusação. E acusação, quem acusa tem que estar capacitado a prová-lo. Ok. Sobretudo quando personalizo já a coisa. Eu não digo que a instituição fez. Por exemplo, se eu disser que, olha, ao ISADO, as pessoas que saem da ISADO, cortam o cabelo, saem insatisfeitas. Isso afeta uma instituição. Okay. Mas se eu disser que o Paulo Daniel, o barbeiro, corta mal, isso já é uma acusação. Okay. E se eu acuso, eu tenho que provar. O gangster o que faz? Faz essa mistura. E eu tenho que ter coragem de dizer isso, se calhar isso vai dar muitas implicações. Atenção, corte, Stelvio, atenção, corte, a parte do gangster é um corte especial, vamos lá. O que se exige é fazer essa separação de opinião, emissão de opinião, com contundência. Porque quando eu emito a minha opinião, eu emito-a com contundência, com agressividade. E eu já sofri muita retaliação por isso. Eu me tornei na persona não grata por causa da minha forma de emitir opiniões. Mas procure, faça um levantamento. Quem é o dirigente que um dia foi afetado por mim porque eu lhe chamei nome? Que eu lhe chamei de gatuno, que eu pessoalizei o assunto. Quando falamos, por exemplo, da questão do hospital... o Central do Lubango. O hospital oncológico do Lubango. Exato. O centro oncológico do Lubango não funciona e está fechado até hoje. Eu falei do centro oncológico. O centro oncológico tem um diretor? Tem. Tem uma diretora ou delegada provincial? Tem. Tem uma pessoa tem um gestor? Tem. Mas eu disse que o centro oncológico do Lubango, da Huila, que é o único, que não funciona, e o de Luanda mal funciona porque a minha mãe morreu por conta, acometida por uma doença cancerígena. Veja, está a ver a diferença? A diferença entre acusar e emitir uma opinião. Eu estou a emitir uma opinião, um posicionamento, diferente de eu dizer, olha, os diretores do centro oncológico roubam. Ok. Então, o gangster peca na forma. Eu vejo muita demagogia também, como uma linguagem para atrair popularidade, linguagem para atrair reações, né? Linguagem para mobilização. É verdade que nós não temos que poupar esforço para poder emitir a nossa opinião, mas é preciso medir os meios. A forma como se faz a revolução. A revolução hoje é muito musculosa. É muito musculosa, é muito eivada de assuntos pessoais. E se calhar gera mais negativismo do que coisas positivas, se calhar. Exatamente, porque depois quando a própria justiça acusar-te de ser subversivo, é sobre os factos. Prova que o governador não sei de onde desvia o erário. Ok, mostre documentos que levam a essa... Porque o que sobrar disso é mesmo presunção. Okay. Por mais factíveis que sejam as coisas, depois você vai ter que provar. Na hora de provar você não tem dados. Então, é muito necessário que nós façamos uma revolução. E a revolução faz-se com conhecimento, com pensamento, com instituições, com instrumentos. E, claro, é com contundência? É, sim, com contundência. E mais, no dia 31 eu não fui trabalhar, só para dizer que o gangster de um lado tem a minha solidariedade, do outro lado não tem, por conta da forma como se faz, que fazem as coisas. Atenção, e eu até disse, muitas vezes até sou confundido com alguém da oposição, com alguém da UNITA, para não ter que ir lá dar muitas voltas. Se calhar o corte.